Então vamos fazer uma leitura. Vamos ler aqui o Bhagavad Gita como ele é. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Capítulo 4, verso número 6. Repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ajaha. Não nascido. Api. Embora. Sam. Sendo assim. Abhyaya. Sem deterioração. Atma. Corpo. Bhutanam. De todos aqueles que nascem. Ishvara. O Senhor Supremo. Api. Embora. Sam. Sendo assim. Prakritim. Na forma transcendental. Swam. De mim mesmo. Adhisthaya. Estando assim situado. Sambhavami. Encarno. Atma Mayaya. Por minha energia interna. Agora repito a tradução completa do verso. Embora eu seja não nascido. E meu corpo transcendental jamais se deteriore. E embora eu seja o Senhor. De todas as entidades vivas. Mesmo assim, em cada milênio, eu apareço. Em minha forma transcendental original. Vou repetir. Embora eu seja não nascido e meu corpo transcendental jamais se deteriore, embora eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, mesmo assim, em cada milênio, eu apareço em minha forma transcendental original. Significado dado por Srila Prabhupada. O Senhor falou sobre a peculiaridade de seu nascimento. Embora possa aparecer como uma pessoa comum, ele se lembra de tudo o que aconteceu em seus muitos e muitos nascimentos, entre aspas, anteriores. Ao passo que o homem comum não pode nem mesmo se lembrar do que fez há algumas horas atrás. Se perguntamos a alguém o que fazia exatamente a mesma hora no dia anterior, será muito difícil que responda imediatamente. Eu estava dando aula de Bhagavad Gita lá em Fortaleza. Ele com certeza teria de valer-se muito de sua memória para recordar o que estava fazendo exatamente à mesma hora, um dia antes. Mesmo assim, os homens frequentemente ousam fazer-se passar por Deus ou Krishna. Ninguém deve se deixar enganar por essas imitações descabidas. Ademais, o Senhor explica sua Prakriti ou sua forma. Prakriti significa natureza, bem como Swarupa ou a própria forma. O Senhor diz que aparece em seu próprio corpo, diferentemente da entidade viva comum, que muda de um corpo para outro. Ele não troca de corpo. A alma condicionada pode ter uma espécie de corpo no nascimento atual, mas terá um corpo diferente no próximo nascimento. No mundo material, a entidade viva não se estabelece no mesmo corpo, mas transmigra de um corpo para outro. Com o Senhor, porém, isto não acontece. Sempre que ele aparece, ele o faz do mesmo corpo original, através de sua potência interna. Em outras palavras, Krishna aparece nesse mundo material em sua forma original eterna, com duas mãos segurando uma flauta.
Ele aparece exatamente em seu corpo eterno, não contaminado por este mundo material. Embora apareça no mesmo corpo transcendental, que seja o Senhor do Universo, mesmo assim tem-se a impressão de que ele nasce como uma entidade viva comum. Embora seu corpo não se deteriore como um corpo material, mesmo assim, o Senhor Krishna aparentemente passa da infância à juventude. Mas é muito surpreendente que ele nunca ultrapasse a juventude. Na época da batalha de Kurukshetra, ele tinha muitos netos em casa. Em outras palavras, pelos cálculos materiais, ele envelhecera bastante. No entanto, ele parecia apenas um jovem de 20 ou 25 anos. Nunca vemos um quadro em que Krishna é retratado numa idade avançada, porque ele nunca envelhece como nós, embora seja a pessoa mais idosa em toda a criação, passada, presente e futura. Nem seu corpo, nem sua inteligência jamais se deterioram ou mudam. Portanto, é claro que, apesar do fato de ele estar no mundo material, sua forma eterna e não nascida é de bem-aventurança e conhecimento, e seu corpo e inteligência transcendentais são imutáveis. De fato, seu aparecimento e desaparecimento são como o nascer do sol, que se move diante de nós e então desaparece de nosso campo visual. Quando o sol está fora da visão, pensamos que ele se pôs, e quando está diante de nossos olhos, pensamos que está no horizonte. Na verdade, o sol está sempre em sua posição fixa. Porém, devido aos nossos sentidos defeituosos e precários, calculamos o seu aparecimento e desaparecimento no céu. E por quê? O aparecimento e desaparecimento do Senhor Krishna são completamente diferentes dos de qualquer entidade viva comum. É evidente que com sua potência interna, ele é conhecimento eterno e bem-aventurança, e ele nunca se contamina com a natureza material. Os Vedas também confirmam que a suprema personalidade de Deus é não nascido, mas mesmo assim ele parece nascer em manifestações múltiplas. A literatura védica suplementar também confirma que, embora pareça estar nascendo, ainda assim o Senhor não muda de corpo. No Bhagavata, ele aparece diante de sua mãe como Narayana, com 4 braços e decorado com 6 tipos de opulências plenas. Seu aparecimento em sua forma original eterna é sua misericórdia imotivada, outorgada às entidades vivas para que possam concentrar-se no Senhor Supremo como Ele é, e não nas invenções ou imaginações mentais que, segundo o pensamento do impersonalista, caracterizam a forma do Senhor. Conforme o dicionário Vishwakosha, a palavra Maya ou Atma Maya refere-se à misericórdia sem causa do Senhor. O Senhor está ciente de todos os seus aparecimentos e desaparecimentos anteriores, mas o ser vivo comum esquece-se de tudo sobre o seu corpo passado, tão logo aceite outro. Krishna é o Senhor de todas as entidades vivas, porque realiza atividades maravilhosas e sobre-humanas enquanto está nesta terra. Portanto, ele é sempre a mesma verdade absoluta e não há diferença entre sua forma e seu eu, ou entre sua qualidade e seu corpo. Talvez alguém pergunte por que o Senhor aparece e desaparece neste mundo. Explica-se isto no verso seguinte. Prabhupada aqui em dia. Vou repetir aqui o verso. Adyopisam avyayatma bhutana ishvaropisam prakritim swam adhishnaya sambhavami atma
Maya. Embora eu seja não nascido e meu corpo transcendental jamais se deteriore, embora eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, mesmo assim, em cada milênio eu apareço em minha forma transcendental original. Om Agyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militam Yana Tasmai Shivadave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimate Hridaya Nanda Goswami Niti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vacharam pangulam dhyayati griyat kvipatamaham vande shigurum dinatarinam vanchakalpataruvasya kripa sindhudeva patitaram pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Então eu vou fazer um breve comentário. Vamos combinar o seguinte: vou fazer um breve comentário e vocês me bombardeiam com um monte de perguntas, tá? Combinado? Porque é um tema bem místico, né? Então, na verdade, todo esse capítulo 4, intitulado Jnana Yoga, o Yoga do conhecimento transcendental, é um dos capítulos mais importantes, porque nós não podemos praticar a vida espiritual caprichosamente, né? Nós precisamos de uma base, de uma orientação. Ninguém pode criar o seu próprio método ou a sua própria compreensão. O Bhagavad Gita o tempo todo fala sobre dois pontos que muitas vezes estão juntos, que um é exatamente Jnana, o conhecimento, e outro é Vijnana, a prática. E é explicado que, na medida do possível, o conhecimento e a prática têm que estar alinhados, né? Às vezes encontramos pessoas que adoram estudar, adoram especular, fazer milhões de cursos, mas no quesito prática não fazem quase nada, né? Mas também o contrário disso nós encontramos pessoas que querem praticar qualquer coisa, mas não têm conhecimento nenhum e acabam criando seu próprio método, ou agindo caprichosamente, ou inventando, né, seu caminho. Também não funciona. Então, o conhecimento e a prática têm que andar de uma forma equilibrada. Por isso, este capítulo é muito importante. Krishna explica, não apenas ele revela a sua natureza e o motivo da sua vinda a esse mundo, o propósito, mas também ele explica o que é verdadeiro conhecimento transcendental e como esse conhecimento se manifesta aqui nesse mundo e onde hoje nós podemos buscar, onde está essa fonte hoje. Por isso, desde o início, logo no primeiro verso desse capítulo, Krishna, que está dialogando com um discípulo, o guerreiro chamado Arjuna, ele disse: Arjuna, agora eu vou transmitir para você o conhecimento do yoga, a ciência atemporal do yoga, e esse mesmo conhecimento eu já transmiti no início da criação, né? E esse conhecimento ele foi descendendo numa corrente espiritual chamada Parampara. Ou seja, Krishna transmitiu primeiro ao seu Brahma, que é o primeiro ser vivo. Na verdade, antes mesmo da criação, essa grande personalidade chamada Brahma, ele recebeu esse conhecimento e foi dotado de poder para criar o universo material. Obviamente, Deus é o Criador, mas a explicação que é dada é que Deus tem outras coisas mais importantes para fazer, né? Então, ele tem seus agentes. Assim como uma pessoa muito importante, ela pessoalmente não vai construir uma casa, erguer paredes, né? E se dar assim, ao trabalho de fazer esse tipo de coisa.
mas ele fornece os ingredientes, ele dá condições para que o arquiteto, para que o engenheiro possa fazer esse trabalho. Da mesma forma existem os devas, os semideuses que atuam dentro dessa manifestação cósmica. Um deles é esse senhor Brahma, que é empoderado, como eu disse, não apenas com conhecimento, mas com todos os ingredientes, e assim ele cria o universo material à luz dos ensinamentos védicos, e outros semideuses dão manutenção, fazem vários tipos de trabalhos. Então, primeiro, Krishna transmitiu esse conhecimento para Brahma. Brahma retransmitiu o mesmo conhecimento a Narada Muni, um grande sábio. Narada Muni, Vyasadeva. Vyasadeva registrou todo esse conhecimento, né? Então, o Krishna está explicando desde o início, Arjuna, o mesmo conhecimento que hoje, ou seja, há 5.000 anos atrás, quando Krishna veio, esse mesmo conhecimento que eu agora vou lhe transmitir, ciência do yoga, eu já transmiti no início da criação. Só que com o passar do tempo, essa corrente de sucessão discipular, devido ao fator tempo, ela foi interrompida. Então eu voltei aqui para mais uma vez restabelecer o que é chamado de Dharma, a ordem no mundo, né? E é interessante que quando Krishna diz isso para Arjuna, que ele havia falado esse mesmo conhecimento no início da criação, Arjuna, acho que a maioria aqui sabe, né? Ele não é apenas um discípulo de Krishna, mas ele representa a nossa condição. Uma pessoa limitada, uma pessoa confusa, uma pessoa sem uma inteligência perfeita e com dificuldades pessoais, né? Então ele, representando o nosso papel, ele manifestou assim uma incredulidade. Ele falou: mas peraí, Krishna, você está dizendo que falou esse mesmo conhecimento há milhões e milhões de anos, mas a gente tem a mesma idade, que papo é esse? Como assim, né? Aí o assunto começa a ficar bom, aí a conversa começa a ficar boa, né? Inclusive, Prabhupada explica que a Arjuna sabia, eu queria responder. A Arjuna viaja com Krishna em vários universos, interpretando, né, essa peça de teatro chamada Bhagavad Gita, né? É uma trupe transcendental que viaja em vários planetas, em vários universos, e executando, né, o que a gente chama de Lila, que tem essa parte, o Mahabharata, um capítulo do Mahabharata, do Bhagavad Gita. Então a Arjuna já sabia, mas ele representa o nosso papel, e uma pessoa comum ia falar: mas que papo é esse? Né? Lógico que ele não usou essas palavras, ele foi um pouco mais refinado, mas a ideia é mesmo. Ele falou: como assim, Krishna? Que você falou esse conhecimento há milhões de anos atrás, né? Aí Krishna responde de uma forma interessante. Ele fala: Arjuna, é o seguinte, eu e você já viemos a esse mundo milhares de vezes, só que você não se lembra de nenhuma delas, e eu me lembro de todas elas, porque você muda de corpo, como na leitura que a gente fez hoje ficou claro. Prabhupada diz isso: a alma, ela vem a esse mundo